O destaque inicial aí dessa vitória do São Paulo, hein? Tudo São Paulo Agora tem vamos que o assistir Flamengo um não tem. trechinho Tudo bem, dos Pedro? melhores momentos Boa noite a você, professor e Sorrel, do que a imprensa André, esportiva brasileira está falando do jogo entre Flamengo e São Paulo. Foi um jogo de uma equipe bem treinada contra uma equipe que, às vezes, joga como uma equipe mal treinada e, às vezes, não joga como uma equipe. Onde entram 11 jogadores, de nível muito alto, parte deles, e que não conseguem formar o básico no futebol atual, que é um grupo de pessoas que ocupam espaços e abrem espaços na defesa do adversário. Ocupam espaços para que o adversário não construa e não conseguem construir porque eles não se associam. Contra uma equipe muito bem treinada, com a escalação necessária, e eu não estou falando isso por causa do resultado, conversamos disso muitas vezes durante a semana, né? Sem as ilusões de quarteto mágico, de trio de jogadores mais criativos, essas coisas todas que a gente ouviu durante a semana. Se o Dorival fizesse o resumo de tudo que ele apresentou desde que ele chegou no São Paulo, coloca jogador aqui, tira jogador ali, coloca o Alisson de volante, abre esse aqui. Hoje ele passou uma regra e falou, essa é a formação ideal. Foi essa no Maracanã, o São Paulo foi melhor e eu acho que ele não mexe pro jogo no Morumbi. Esse recorte aí que o Sampaoli até agora não conseguiu fazer, né? Triunfo aí da equipe do São Paulo, mais uma vitória do Dorival. Aliás, tinha empatado no jogo do Campeonato Brasileiro, mas onde já tinha feito um excelente primeiro tempo, né? Um São Paulo que, quando pega esse Flamengo, diz que as diferenças ficam bem nítidas, né, professor? Tudo bem? Então, sim, William, boa noite a você, aos companheiros, aos fãs do esporte. Em um tempo em que a gente vive discutindo aquela questão do saber sofrer, principalmente no primeiro tempo de hoje, me ocorreu que o São Paulo hoje deu uma aula de como não sofrer. E como é que você não sofre? Principalmente quando, nas individualidades, o seu time não é como o adversário, né? Como é que você não sofre? Primeiro, retendo a bola com inteligência, como o São Paulo reteve, teve mais posse de bola que o Flamengo no primeiro tempo. Segundo, dizendo presente na partida, chutando a gol, coisa que o Flamengo só foi fazer no segundo tempo. Jogando em casa, hein? Com o time E terceiro, sabendo que está jogando uma decisão. E aí é outra diferença entre esse time do São Paulo e o time do Flamengo. Mais uma vez, o Flamengo jogou uma partida decisiva, como tinha acontecido na desclassificação na Libertadores contra o Olímpia, como se fosse um jogo de turno. Enquanto o São Paulo sabia muito bem da importância, não só do resultado, mas de uma boa partida hoje no Maracanã. E eu vou te dizer mais uma coisa. A gente vive dizendo que o Flamengo tem individualidades. As individualidades no jogo de hoje foram todas tricolores. Rodrigo Nestor, Beraldo, Rafinha e outros tantos que a gente vai falar até o Alisson, que depois ao longo do programa. É um dos outros tantos. Principalmente o Alisson. Principalmente. Vamos chegar aí. Tudo bem, André? Tudo bem, William? Boa noite a todos, boa noite ao pessoal em casa. O destaque inicial precisa ser apenas um rápido destaque de acordo com o Dimas, para a gente, né? Não perder muito tempo no início do programa. Vamos. Mas eu acho que a conversa tem que ser, pelo menos é a minha opinião, a conversa tem que ser mais sobre o São Paulo do que sobre o Flamengo. Sem dúvida. Porque a gente tem, por conhecer o potencial dos jogadores do Flamengo, muitos deles, individualmente falando, atuariam em qualquer outra equipe do futebol brasileiro, e por conhecer o potencial coletivo de outros times que o Flamengo mostrou nos últimos anos, desde 2019, a gente tem uma tendência a achar que essa qualidade ela vai aparecer em algum momento. A temporada de 2023 para o Flamengo está acabando, ela tem mais um jogo só. Só mais um, que é a segunda partida da final da Copa do Brasil. O Flamengo não vai disputar nada no Campeonato Brasileiro daqui para frente, ganhando, o que eu acho improvável agora, ou não ganhando, a Copa do Brasil. E essa qualidade que se espera não apareceu. Ela foi uma coisa de trechos de algumas partidas, bem poucas. Por outro lado, o São Paulo pode ter surpreendido algumas pessoas por vencer no Maracanã hoje, por causa daquela tese de que, olha, numa situação como essa, mais de 70 mil pessoas, o Flamengo com todo esse talento, o empate é ótimo para trazer, né, uma coisa mais encaminhada para o Morumbi. Mas o que a gente viu do São Paulo, que não faz uma temporada maravilhosa, não tem um time brilhante, não vai ganhar muito, mas pode ganhar a Copa do Brasil, e isso tem muito valor no contexto dos últimos muitos anos do São Paulo como clube,
o São Paulo fez aquilo que nós sabemos que o São Paulo é capaz de fazer. Existe coerência na escolha de jogadores, o Vitor falou agora há pouco a respeito disso. Eu também acho que não muda o time por Morumbi, porque a dinâmica do jogo agora vai ser parecida, com o São Paulo em vantagem por 1-0. E aquilo que o São Paulo fez no Maracanã hoje foi natural. Reduzir o time do Flamengo a uma finalização certa no gol e uma pressão final que não gerou nenhuma finalização e que era natural no até. Gol, é um trabalho que merece aplauso, não só pelo resultado ser a vitória por 1-0, mas pela forma como o São Paulo construiu a atuação de hoje, desde a escolha de jogadores até o seu planejamento em todos os aspectos do jogo. O São Paulo esteve presente no Maracanã hoje, em todos os sentidos de uma decisão. E o seu torcedor, que também esteve presente lá, deve estar orgulhoso. O Breiler, o São Paulo ele construiu nessa Copa do Brasil um caminho onde ele vence jogos fora de casa, coisa que não acontece no Brasileiro. Né? Ele ganhou do Ituano fora, ele ganhou do Sport fora. Você fala, mas ganhou do Ituano e do Sport. Tá bom, ganhou do Palmeiras fora. Segundo jogo, inclusive. Agora ele vai ganhar do Flamengo fora também. Né? Isso que o São Paulo construiu transforma ele num time mentalmente mais forte e também mais seguro do que o Flamengo, a ponto da gente dizer que realmente está faltando muito pouco para o São Paulo ser campeão da Copa do Brasil, porque mesmo você ganhando fora, às vezes, pelo equilíbrio das equipes, pelo que elas apresentam, você falou, opa, de repente o Flamengo pode reproduzir um jogo melhor no Morumbi e tal. Mas pelo que a gente viu até agora, o passo que o São Paulo deu hoje realmente é um passo daqueles grandes mesmo, para colocar a mão na taça? Tudo bem, Breno? Boa noite, William, companheiros. Boa noite, fã de esportes. Realmente, não tem como fugir disso. São Paulo encaminhou o título hoje com a vitória no Maracanã. A gente falava muito sobre a diferença entre mandar o último jogo e quem poderia levar vantagem com isso. E eu, particularmente, apontava o São Paulo com um ligeiro favoritismo por decidir no Morumbi. Pela atmosfera que o São Paulo criou, como a torcida do São Paulo abraçou o time. Mas hoje no Maracanã, quem parecia que jogava em casa era o São Paulo. O São Paulo jogou com a autoridade de mandante. O São Paulo fez com que o Flamengo se sentisse acuado no primeiro tempo. O São Paulo tirou o conforto do Flamengo. Então, há um mérito gigantesco nisso. Há um time que soube se comportar, principalmente no aspecto anímico, sabendo que era importante utilizar essa carga, essa pressão que o Flamengo vinha sofrendo contra o adversário, mas há também, do lado da equipe mandante, do lado do Flamengo, uma apatia, um espírito que não compactua com o que é uma decisão. Então, o Flamengo falhou e, de certa forma, frustra ainda mais o torcedor por toda a campanha que a torcida do Flamengo fez ao longo da semana. Vaquinha, mobilização, mosaico, a festa na arquibancada, quase 70 mil pessoas no Maracanã. E presentear sua torcida dessa maneira é algo muito frustrante e é algo a se destacar também, William. A torcida do Flamengo vaiou a renda, quando saiu público e renda, a maior renda da história entre clubes no futebol brasileiro, 26 milhões. E, de fato, a torcida acerta, porque isso não é um motivo de orgulho, é um motivo de vergonha. Um clube popular como o Flamengo deveria se envergonhar de ter uma renda de 26 milhões. O Flamengo tem de gerar receita com o peso da sua marca, da camisa, com premiações esportivas como a da Copa do Brasil e não extorquindo o seu torcedor. Muita gente hoje ficou fora da arquibancada, gente que está acostumada a apoiar o Flamengo, a estar em todos os jogos, por causa do preço abusivo dos ingressos e, por isso, essa renda absurda que o torcedor soube captar também o momento, até pela derrota, até por essa frustração, o time render tão pouco e protestar contra a diretoria, não só pelo que fez ao cobrar esse preço abusivo de ingressos, mas também por todas as pataquadas da temporada. Sobre isso, William, só rapidinho pode falar. Sobre o que o Breiler muito bem lembrou. O jogo de hoje, a tarde de hoje no Maracanã, ilustra a temporada de 2023 da diretoria do Flamengo. É uma ilustração perfeita. Uma renda recorde, um time que não existe e uma derrota. É isso. Desconexão total entre diretoria e arquibancada. O trabalho da diretoria do Flamengo em 2023, ele está resumido na tarde de hoje no Maracanã. Não por acaso. Muito dinheiro e nenhum time. Não por acaso, quem foi lembrado nos corinhos da torcida foi o presidente. Não o técnico, não os jogadores. Olha, bater recorde de renda com ticket médio na casa dos R$400, até eu. Né? É verdade.
Não por acaso, já que você utilizou essa expressão, o São Paulo consegue vencer o Flamengo com o treinador que era do Flamengo, né? Pegando o gancho do que foi o ano do Flamengo, ele começou com a escolha. Não vamos ficar mais com o Dorival, porque a história era assim, mas o Dorival nas finais, aquela final contra o Corinthians, a final contra o Atlético Paranaense. Não foi o que eu vi hoje. Hoje foi um Dorival de final e que foi superior a seu adversário, no campo do adversário, com toda a torcida contra. Independentemente do resultado, o Dorival está no ápice da sua maturidade, da maneira de como lidar e entender o futebol brasileiro, que é uma coisa que alguns técnicos estrangeiros sofrem um pouco para fazer. E é normal que sofram, porque aqui as coisas são muito diferentes. Por exemplo, houve um clamor para que se colocasse em algum momento o quarteto mágico. Com o Rames, né? Primeiro, o Caleri não pertence a um quarteto mágico. O Caleri é um operário de nível elogiável, jogador dedicado, raçudo, inteligente, malandro no melhor dos sentidos do futebol, mas não é um jogador tecnicamente acima da média, como são os outros três. Obviamente o Lucas e o Rames mais que o Luciano. Sim. Porém, hoje o Luciano é mais jogador que o Rames. E o Rames é um jogador que torna o jogo do São Paulo lento. E ele entra numa partida contra a LDU, quando vale lembrar, Luciano começou jogando... São Paulo começou jogando com o trio. A partir do momento que o São Paulo tem um jogador a mais, ele entra recuado, como se fosse um segundo volante ali, distribui o jogo, passes de muita qualidade, porém não na velocidade que o São Paulo precisava. E ele fisicamente vem com alguns problemas desde o ano passado. E qualquer treinador num clube como o São Paulo, com poucas estrelas, que não ganha título há muito tempo, se o cara não é muito sábio para lidar com a situação, não estou falando do tamanho, estou falando de sabedoria, Sim. teria forçado a situação em alguns momentos ruins. O outro problema é que o Luciano, o Lucas e o Rames atuam melhor no mesmo lugar do campo, mesmo com características um pouco diferentes. Nenhum deles faz a recomposição pelos lados, como fazem o Wellington Rato e o Nestor. E o São Paulo contra a LDU, quando entrou com os três, não se classificou. O São Paulo contra o Inter até foi melhor no primeiro tempo, entrou com os três, Luciano, Lucas e Caleri, e o time também não conseguiu manter a pegada. Ou seja, o Dorival colocou quando podia, correndo um pouco mais de risco contra a LDU, porque precisava de 2 gols e valia o teste. O Luciano, tecnicamente, é o jogador para ser titular do São Paulo. A questão é sem a bola. Quando ele participa, só não consegue participar como os outros dois, o Nestor na esquerda e o Wellington Rato na direita. E as trocas não tornaram o São Paulo um time mais competitivo. O São Paulo não ganhou o meio de campo com mais facilidade, perdeu pressão em saída de bola, sendo que essa escalação que o São Paulo coloca hoje, por isso que eu falo que é um resumo de tudo que o Dorival mexeu até agora, permite que o São Paulo marque mais recuado, marque meia pressão, marque alto, ela se adapta a todas as circunstâncias de jogo, preenche todos os espaços contra uma equipe em que você não pode ir para o duelo técnico. O maior erro que qualquer time vai fazer, ninguém tem feito contra o Flamengo, é tentar um duelo técnico. Vou colocar os meus melhores jogadores, meus jogadores renomados para tocar a bola, para tentar aproveitar com a técnica. Não. Você torna o jogo desagradável para o Flamengo como você tornou. Principalmente porque o São Paulo é um time que tem uma pressão por falta de jejum, pela falta de títulos grandes há muito tempo. Mas parece que isso não entrou em campo hoje, hein? E essa é a grande questão. Impressionante. Por quê? Porque os jogadores sabem o que fazer, porque o time está confiante, porque o adversário não é um time. Hoje parecia um time mal treinado. Não é um time, são um monte de jogadores ali que tentam se entender. Porque se você toma um gol no Rio, você garante que o jejum de títulos não vem para dentro do campo. Em Córdoba, ano passado, obviamente sem o Lucas, com um time bem treinado, mas sem as opções que tem agora com o Dorival ou o São Paulo tomou um gol e apagou. Sim. São Paulo acabou, o jogo acabou quando o São Paulo tomou o primeiro gol. Você garante que isso não ia acontecer se o São Paulo toma um gol hoje no Rio, com o estádio cheio, contra um time técnico, que está em crise de confiança? Não, então... E muitos dos jogadores que estavam em campo viveram essa frustração ano passado. A formação, ela permitiu ao São Paulo ter o controle para que ele não perdesse o controle não só do jogo com a bola, mas o controle do jogo mental. Porque o mata-mata ia...